Paz e bem, turma. Então, dando continuidade à nossa série de pequenos vídeos sobre a graça da perseverança, vamos ver hoje a perseverança na oração. Lembrando que tivemos o primeiro, que falou de forma geral o que é perseverança e os tópicos que iremos abordar, e vi naquela ocasião a perseverança na busca de Deus. Hoje, nós vamos ver a perseverança na oração. Essa graça que é a vida de oração e o quanto nós precisamos perseverar nela. Eu tomei como texto base a carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, que nos diz: Pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. A carta aos Hebreus nos exorta que é necessária a perseverança para fazermos a vontade de Deus e alcançarmos os bens prometidos. Então, para que nós possamos viver a vontade de Deus, nós necessitamos a graça da perseverança. Então, hoje, de forma particular, vamos ver a perseverança na oração. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Nos diz assim a palavra de Deus: Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. São três pequenas sentenças que São Paulo nos diz que estão intimamente interligadas. Eu só posso ser alegre na esperança se eu aprender a ser paciente na tribulação e principalmente se eu perseverar na oração. É perseverando na oração que eu aprenderei a ser paciente na tribulação e, consequentemente, alegre na esperança. Então, a perseverança na oração produz em nós a paciência para a tribulação e, consequentemente, a alegria em saber esperar em Deus em todas as coisas. O que é oração? Então, eu tomei assim como uma definição, uma fala, um texto de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da igreja. Ela nos diz assim: para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. A oração para Santa Teresinha é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, lançado a Deus. É algo que nos remete ao que nós podemos então dizer que a oração é este relacionamento com Deus que brota do coração. Santa Teresa de Ávila também tinha uma definição bem curta, também doutora da igreja, que nos diz: a oração é um trato de amizade com Deus. É essa intimidade onde Deus se quer revelar a nós e quer também e deseja também que nós nos encontremos com Ele no nosso coração, para aí desenvolvermos essa amizade tão maravilhosa e que é, acima de tudo, o desejo de Deus, o destino de Deus é que nós participemos dessa amizade com Ele. A oração como relacionamento se dá em três aspectos, fundamentais. Se dá como um dom, uma aliança e uma comunhão. Um dom, uma aliança e uma comunhão. Então, a oração como um dom, nós podemos citar o que Santo Agostinho costumava dizer, que o homem é um mendigo de Deus. A oração, ela brota no homem porque Deus mesmo nos dá esta sede da oração. Deus mesmo colocou no homem o desejo de ser íntimo dele. Então nós somos aquele que necessitamos da presença de Deus. A gente lembra do relato de Jesus e a samaritana, onde Jesus diz para ela: dá-me um pouco dessa água, tenho sede. E ela começa então um diálogo com Jesus. Mas Jesus mais na frente vai dizer: se tu soubesses quem te pediria água, era você quem pediria a ele, porque ele tem uma água
que Ele pode te dar, que saciará a tua sede para sempre. E ela até disse: Senhor, dá-me dessa água. Então, esse relacionamento, essa conversa, diz muito a respeito da nossa vida com Deus. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus vai ao nosso encontro dizendo: eu tenho sede de vocês. Mas na verdade, o homem vai descobrir que é ele que tem uma sede profunda de Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Então, como um dom, a oração como um dom é aquilo que brota, é uma graça que Deus mesmo coloca, porque Deus quer ser íntimo de nós. A oração como aliança é porque Deus não só nos dá o dom, mas também quer firmar entre nós um relacionamento profundo. E aonde se dá um relacionamento profundo com Deus? No coração. Se o coração está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Tudo é sem significado, tudo é sem sentido, se nós não tivermos com o coração voltado para Deus. Nós lembramos o que Jesus nos disse, o que Jesus nos ensina no Evangelho, quando ele faz uma crítica aos fariseus, que eram homens extremamente religiosos, mas diz: vocês me honram com os lábios, né, citando o profeta Isaías, mas o seu coração está longe de mim. Porque para Deus o fundamental é que nós coloquemos o nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Lembrando o profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. O coração é o lugar da decisão, da verdade e do encontro. É esse lugar onde nós temos essas três dimensões: lugar da decisão, da verdade e do encontro. Da decisão, porque é onde nós, de fato, em algo muito profundo dentro do homem, tomamos a resolução de segui-lo. Não pode ser apenas uma ideia ou um desejo qualquer, mas é algo que toca tão profundo dentro de nós, que nada mais importa a não ser fazer a vontade dele. Nós então devemos tomar assim como o filho pródigo, né, que seria um exemplo bem claro disso. Depois de ter dissipado os bens, passar fome, estar naquele lugar cuidando de porcos, dentro do seu coração ele tomou uma decisão: voltarei para a casa do meu pai. Esse lugar é o lugar da decisão. O coração é o lugar da verdade, porque é aí onde nós escolhemos o bem e o mal, a bênção e a maldição. À luz da palavra de Deus, nós conseguimos então distinguir o que é bom e o que não é bom. E também o lugar do encontro, porque é aí onde a vida trinitária acontece em nós. É o lugar onde Deus vem visitar a alma do homem e fazer nele a sua morada. A oração, ela sempre supõe um esforço. É um combate constante. Nós lembramos Jesus na sua aflição antes da cruz. Ele está no jardim do Getsêmani e leva consigo Pedro, Tiago e João. E vai orar a uma certa distância. Quando volta, encontra os três dormindo e diz: vigiai e orai. Ele até adverte dizendo: não conseguiram passar nem uma hora comigo em vigília. E ele diz: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, ela não gosta muito da oração. Por isso que supõe sempre um esforço esse relacionamento. É um combate. E esse combate é contra quem? Contra nós mesmos, primeiramente. As nossas concupiscências, a nossa inclinação para o mal. E contra o tentador, contra o diabo, que quer nos tirar da amizade com Deus. Por isso que São Paulo nos exorta, primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 17: orai sem cessar.
para a Bíblia, né, para a palavra de Deus, a oração é algo que deve ser sempre constante. Não é apenas um momento em que nós paramos para orar. Isso é importante, termos aquele momento do nosso dia dedicados a estarmos com Deus. Uma oração deve ser algo que reflete durante todo o nosso dia. Nós devemos estar com o nosso coração voltado para Deus o dia todo. Então nós lembramos aquela passagem da armadura do cristão, quando São Paulo nos diz: orai em toda circunstância por todos os cristãos, em intensa vigília de súplica. Orar em todo momento, estarmos sempre vigilantes, né? Vigiar a toda hora, guardar o nosso coração a toda hora, estarmos voltados para Deus a todo momento. Então, 3 evidências que nos mostram a necessidade da perseverança na oração. 3 coisas que evidenciam essa necessidade. Porque orar é sempre possível. É uma necessidade vital para o homem e a oração e a vida cristã são inseparáveis. Orar é sempre possível. É uma necessidade vital e a oração e vida cristã são inseparáveis. Então eu coloquei 3 frases, né, de santos que podem nos ajudar a pensar nessas 3 evidências. A primeira, orar é sempre possível, é uma frase de São João Crisóstomo. Ele nos diz que nosso tempo está nas mãos de Deus. É possível até no mercado, num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados em vossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Porque o nosso tempo está nas mãos de Deus, ele nos diz. Então é possível em qualquer atividade, ele diz, num passeio, vendendo, comprando, fazermos uma oração frequente e fervorosa, mesmo nas atividades do nosso dia a dia, dirigindo, comendo, resolvendo coisas, né? Nós podemos estar com o nosso coração assim, em orações curtas, frequentes, mas com o coração, e principalmente com o coração voltado para Deus. A oração é uma necessidade vital do homem. Assim como o alimento é para o corpo, o que nós comemos, e às vezes comemos 3, 4, 5 vezes ao dia ou mais, a oração é o alimento da alma. Sem oração nós vamos morrer por dentro. O homem interior se desfalece, corrompe, morre, se nós não orarmos. Nos diz Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. E é impossível que caia em pecado o homem que reza. Palavras de Santo Afonso. É impossível que caia em pecado o homem que reza. Oração e vida cristã são inseparáveis, nos diz Orígenes, um dos primeiros teólogos da igreja cristã, da patrística, né? Tão importante na defesa da fé. Ele nos diz que ora sem cessar aquele que une a oração às obras e as obras à oração. Somente dessa forma podemos considerar como realizável o princípio de orar sem cessar. Ele quer dizer que a nossa oração, ela culmina nas obras que fazemos, naquilo que fazemos por amor a Deus. E aquilo que fazemos por amor a Deus se transforma em oração. A oração alimenta as boas obras alimentam a oração. E fazendo isso constantemente, estaremos com certeza orando sem cessar e com o coração voltado para Deus. Eu desejo que você comece a partir de hoje uma intensa busca da presença de Deus em todos os momentos do seu dia, né? Do despertar ao encerrar o dia, indo dormir, buscando a presença dele. Que a Virgem Maria guarde seu coração e que o desejo por estar com Deus nesse relacionamento tão amoroso cresça dia a dia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.